O verdadeiro político, a verdadeira política é abrir portas, é ajudar, é tentar resolver, é tentar melhorar a qualidade de vida, mas sempre olhar a pessoa. Nasci em 28 de agosto de 1956, num bairro chamado Terço Central, no município de Pomerode. À época ainda era distrito de Blumenau. Meu pai era um pequeno comerciante, mas já um visionário, gostava de mexer com tudo, depois foi um pequeno industrial e também política, era a sua grande paixão. E a minha mãe, claro, como toda senhora de interior, dona de casa, também formou a nossa família, minha irmã, que veio a falecer muito jovem, com 21 anos de idade, junto com meu cunhado, num acidente de carro. Então, minha família era muito pequena, mas dentro de um núcleo, né, do interior, onde eu nasci, onde me criei, onde desenvolvi, digamos assim, as minhas primeiras vocações também pela coletividade, pela paixão pela política, herdada, claro, com meu pai. E na época o pessoal daquela região de Pomerode falava muito alemão, era o seu caso, não? Claro, eu aprendi o alemão em casa, com minha mãe, com meu pai, com meus avós, que moravam próximos, né, os avós maternos. O alemão era a nossa língua, né, o português e o alemão. Não tinha dúvida que tinha que saber falar as duas coisas. E o senhor fala ainda hoje? Falo, escrevo um pouco, leio um pouco. Na adolescência, o deputado Gilmar Knezzel aliou os estudos a uma paixão, o futebol. Vim estudar aqui em Florianópolis, no Colégio Catarinense. Meu pai, à época, era deputado estadual já. E aí, sim, acabei indo para o futsal. Joguei muitos anos aqui no colegial. E depois montamos um time na minha cidade. Joguei em Blumenau, Jogos Abertos, enfim. E depois, o terceiro científico, aí tivemos o problema familiar, falecimento da minha irmã, meu cunhado. E minha sobrinha de 5 meses sobreviveu ao acidente. Era sua única irmã? Minha única irmã. Meu cunhado era engenheiro agrônomo da Caresc, era o regional de Lages. E no final de semana, naquele final de semana, março da enchente de Tubarão, março de 74, quando foi a grande enchente de Tubarão, os dois vieram a falecer num acidente de carro e minha sobrinha sobreviveu. Aí eu voltei para perto da minha mãe e fui estudar em Blumenau, no colégio onde terminei o 2º grau. Depois vim fazer a faculdade de Engenharia Mecânica aqui na Universidade Federal. Na metade do curso eu vi que não era a minha aptidão, não era nada que tivesse identificação. Mudei de faculdade, fui para a administração, fiz novo vestibular e aí acabei me formando em administração de empresas, com especialização em recursos humanos. E aí, já em seguida, passei num concurso de fiscal da Fazenda, em 84, e aí acabei sendo fiscal da Receita Estadual. O senhor disse que o seu pai também foi deputado. Como foi essa entrada da família, ou, em princípio, do seu pai na política? Bom, meu pai foi vereador, primeiramente, né? Em 64 foi vereador, em 65 se elegeu prefeito. Logo um ano e pouco depois, na época as eleições eram diferenciadas. Prefeito já de Pomerode, daí já era município. Isso, era militante da UDN, se elegeu prefeito e em 70 se elegeu deputado estadual. Mas veio falecer muito jovem. Em 80 meu pai já faleceu com 49 anos de idade, vitimado do câncer, né? Daí me deixou também, quem sabe, esse sacerdócio da política que eu entrei mais tarde. E o senhor permaneceu como fiscal da Fazenda durante quanto tempo? Ainda sou, né? Ainda sou nativa, claro, licenciado há mais de 20 e poucos anos para exercer mandato, mas sou oriundo da categoria de auditores da Receita Estadual, que foram os meus parceiros nas minhas primeiras eleições, importantes até para que eu pudesse chegar à Assembleia Legislativa. E foi como fiscal, então, da Fazenda que o senhor partiu para a política? Bom, na verdade é um pouco antes, né? Eu entrei em 84 como fiscal da Fazenda, mas tinha o sonho de ser prefeito da minha cidade. Aí tentei ser candidato a prefeito em 88. Que partido o senhor era na época? Eu era do PDS na época e fomos para uma convenção. E eu era presidente do diretório municipal. E no dia da convenção estávamos em 4 candidatos. E aí o ex-prefeito, que já tinha sido prefeito, colocou novamente o nome à disposição. Fomos para a disputa. Claro que o ex-prefeito ganhou a convenção, eu fiquei em 2º lugar. Acabei não sendo candidato a prefeito. O nosso candidato se elegeu, o Henrique Dres Filho, e logo em seguida a posse dele disse: você vai ser o nosso deputado estadual. Eu disse: você está brincando comigo? Eu disse: não, você vai ser candidato a deputado estadual, porque a cidade só teve um deputado eleito até hoje, foi teu pai, e nós vamos fazer uma campanha, vamos começar a mobilizar. E aí coincidiu
que um grupo dos fiscais da Fazenda também, descontentes com a atuação política e precisando de uma representante, acabaram também se inclinando para o meu nome, mas aí para convencer minha mãe, né? Disse, olha, mãe, eu não vou ter chance, não vou me eleger deputado, pelo menos eu tento, né? E vai acabar não dando certo e depois eu desisto também desse projeto político. E aí ela concordou e acabou sendo minha principal cabo eleitoral em várias eleições. Hoje, coitada, está com 82, coitado, pode dizer, está com 82 anos, mas está com uma doença, o Parkinson, e está com um pouco de dificuldade de locomoção. Mas ainda é importante, a referência dela, saía de manhã, só voltava à noite, fazendo campanha para mim. Ele me convidou para um café da manhã e me disse assim rapidamente, olha, eu e o Jorge assumimos um compromisso com o PSDB, ser presidente da Assembleia. Foi uma forma do PSDB nos apoiar na campanha. Eu disse, mas governador, o senhor nunca nos comunicou isso. E eu já coloquei meu nome à disposição. Na primeira campanha para deputado estadual, Gilmar Knezel já se elegeu, chegando à Assembleia Legislativa em 1991. Meu voto foi apenas 2, né? Os amigos que meu pai deixou, né? Que gostavam do meu pai, acabaram sendo meus eleitores, e também os meus colegas fiscais da Fazenda que fizeram um movimento na época, né? Para eleger um deputado estadual. Então foram esses 2 segmentos, digamos assim, que foram meus principais votos. Claro, os meus amigos de esporte, de futebol, de faculdade, de vida social, enfim, né? Mas eu não tinha uma estrutura, né, fora isto, né? Meu voto foi em cima dessas duas áreas. E nesse primeiro mandato, o senhor já adotou alguma bandeira que o senhor tem até hoje, ou que na época era muito importante para o senhor? Sim, pô, é importante falar sobre isso. Desde o começo, né, eu, até como fiscal da Receita Estadual, tendo dados estatísticos, números, nós nos insurgimos, nós não concordamos com este modelo federativo do Brasil. É um sistema extremamente centralista. Na verdade, nós vivemos um país unitário, não é um sistema federativo. O que é o sistema federativo? Né? Que existe em vários países, né? Nos principais países desenvolvidos, né? É a descentralização, onde o recurso, o principal recurso está no município, no Estado e depois na União. E a União com apenas os serviços essenciais, como segurança nacional, políticas internacionais, as grandes políticas nacionais, mas respeitando as regiões, com suas autonomias. A exemplo dos Estados Unidos, né, onde existem leis específicas em cada estado, impostos específicos, e onde a receita fica lá na base. Eu entrei no movimento separatista sobre o meu país, né, mas logo de cara nós aprovamos uma possibilidade de plebiscito, né, sobre o nosso sistema federativo, que está aprovado, e claro que a Justiça Eleitoral e a Assembleia nunca a colocou em votação, mas está aprovado para discutirmos o nosso pacto federativo. Isso já em 91, 92. As negociações para chegar à presidência da Assembleia em 1998. O Esperidião veio ser candidato, acabou se elegendo, o Jorge Bonal acabou sendo candidato ao Senado, acabou se elegendo, e estava na minha vontade, no meu desejo, e de alguns deputados, que eu fosse candidato a presidente. Dia 15 de dezembro, 16 de dezembro, o Esperidião estava viajando para os Estados Unidos, já governador eleito, e já compondo o seu governo. Ele me convidou para um café da manhã e me disse assim rapidamente, olha, eu sei do teu desejo, até de um certo compromisso, né, mas nós temos, eu e o Jorge assumimos um compromisso com o PSDB, ser presidente da Assembleia. Foi uma forma do PSDB nos apoiar na campanha. Eu disse, mas governador, o senhor nunca nos comunicou isso, o senhor nunca nos informou isso, ninguém da sua bancada sabe disso. E eu já coloquei meu nome à disposição. Eu vou ser candidato a presidente da Assembleia. Não, quando eu voltar da viagem dos Estados Unidos, nós voltamos a conversar sobre isso. E realmente, dia 25, 26 de dezembro, ele me ligou novamente. Ele tomou posse dia 1º de janeiro. Disse, como é que está? Eu disse, não, a eleição é só dia 1º de fevereiro, mas eu sou candidato a presidente da Assembleia, mesmo que eu faça só meu voto. Mas é uma questão
abri mão do espaço lá atrás, da possibilidade, né? E eu acho que eu tenho agora possibilidade de ser presidente, estou preparado para isso, enfim. Bom, aí começou todo o mês de janeiro tenso, né? Imagina a pressão. Paulo Bauer era o vice-governador, e aí eu tenho umas figuras centrais nesse processo, claro, o PMDB, oposição, já havia declarado voto para mim, o PT também havia declarado voto para mim, e eu precisava conseguir conquistar alguns votos, claro, do meu partido. E aí tem algumas figuras importantes no processo, figuras, de modo de dizer, mas alguns deputados, começar pelo Lício Mauro da Silveira, hoje falecido, meu irmão, meu amigo, um dos melhores amigos que eu fiz ao longo da minha vida política, numa reunião de decisão lá no FLOP, o governador veio para impor então a candidatura, o apoio à candidatura do PSDB, e o Lício foi o primeiro a se posicionar. Eu disse, olha, eu assumi compromisso, vou honrar o compromisso, o meu candidato é o Gilmar Marquinez, a não ser que ele desista. E aí foi na mesma o Zonta, que já era secretário da Agricultura, o Milton Sander, que era o pretenso candidato à recriação da Secretaria do Desenvolvimento Oeste, e ele seria o nome que seria o secretário, mas era deputado. Claro, além de outros deputados, mas aí vem dois novatos que chegaram no primeiro mandato, o Valmir Cominho e o Juarez Ponticelli, né, com essa força que sempre tem o governo, também se posicionaram favorável à minha candidatura. Mas aí acabamos indo para a votação, acabaram tendo 3 candidatos, o Jorginho Melo, o Jaime Duarte e eu. O Jaime Duarte com o apoio do governo, o Jorginho Melo numa candidatura individual, que era importante para mim, e eu. E acabei ganhando a eleição com os votos desses grupos, e acho que fiz um trabalho aí depois de compromisso que nós assumimos, e todos eles honrados. E quando o senhor decidiu se mudar para o PSDB? Esta foi uma das razões, né? Essa falta de compromisso assumido naquele momento. Mas o grande problema da minha saída não foi partidária, não foi com nenhum... Foi questão de uma candidatura dentro da Secretaria da Fazenda, que acabou acontecendo em cima do meu eleitorado, com o aval do governador. Né? O governador estimulou uma candidatura... O senhor não quer dizer qual? Não quero dizer qual, mas em cima do meu eleitorado, né? E eu perdi muito com isso, porque ele era secretário, tinha força, enfim, além da competência também, não quero dizer que não tinha, né? Mas me excluiu, né? Me mostrou mais ou menos que eu não quero você no meu grupo, né? E eu avisei que, passada a eleição, eu fui leal, ajudei o governador na sua reeleição, ajudei no processo político, mas se reeleito fosse, eu buscaria outro caminho político. E aí o PSDB me abriu as portas, a oportunidade. Isso foi em que ano? Eu entrei no PSDB em 2003, reelegi em 2002, né, já para o meu 4º mandato, e aí eu acabei optando pelo PSDB. Como presidente da Assembleia Legislativa, Gilmar Knezel chegou a assumir o governo do estado como interino e relembra as principais realizações enquanto esteve no comando do Poder Legislativo Estadual. Eu peguei um momento difícil como presidente da Assembleia. Primeiro, vocês se lembram, né, naquele momento o governador estava assumindo e tinha uma dívida com os servidores de 3 salários atrasados, né, 3 folhas de pagamento atrasadas. E o governador fez um acordo com os chefes de poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, envolvendo também, claro, o Ministério Público e também o Tribunal de Contas, que nós não concedêssemos aumento e que ele não repassaria o do 10º de direito, e sim fizemos um acordo financeiro para que nós pudéssemos sobreviver, mantermos as nossas instituições, os nossos poderes funcionando, sem nenhum gasto a mais. E entendemos naquele momento que era necessário, né, priorizar o servidor público, e eu sou servidor público, imagina um pai de família, 3 meses com salário atrasado, as dificuldades que todos estavam vivendo, e nós fomos solidários ao governador nesse aspecto. E nós tivemos então pouco recurso, apenas a manutenção e o custeio, enfim, básico. Mas nós precisávamos criar algumas melhorias na estrutura. A começar, a questão da transparência ou da publicidade ou da divulgação dos atos deputados. Nós tínhamos essa falha. Como é que eu fazia chegar no meu eleitor o que eu estou fazendo de bom na Assembleia Legislativa? Foi aí que buscamos a criatividade interna e fomos atrás do que existia por aí. O nosso grupo aí foi a Minas Gerais, onde tinha
a TV Assembleia, que no momento o Congresso Nacional tinha autorizado as TVs legislativas, e nós então copiamos aquele modelo e fomos a terceira TV da Assembleia do Brasil. Voltamos o nosso jornal informativo, né, que também foi um instrumento importante, que não tínhamos mais, e também a nossa rádio digital, que foi a primeira do Brasil, a nossa rádio digital, e com isso criamos os nossos veículos de comunicação internos, que tanto para o deputado, como para o leitor, mas também para os profissionais da mídia. Hoje, vários veículos, vários profissionais acompanham a TVA, acompanham a rádio digital, acompanham para buscar informação e repassar nos seus veículos. Mas também reputo importante a criação da Escola do Legislativo, que num primeiro momento era para oferecer para os funcionários poderem evoluir. Fizemos convênio com a Secretaria de Educação e também, claro, fortalecer o processo legislativo para os deputados, para os vereadores, e está aí hoje a Escola do Legislativo, que ainda vai ser uma universidade. Outra questão foi o Centro de Informações, que foi copiado por quase todas as Assembleias Legislativas e pelo Tribunal de Justiça. Hoje o Centro de Informações do Tribunal de Justiça de Santa Catarina copiou o modelo da Assembleia Legislativa. Está aí hoje prestando um grande serviço a todos. Também o Centro da Memória. Quando cheguei à presidência, nós tínhamos o quarto andar hoje, onde estão os restaurantes hoje, lá estava o Centro da Memória. É uma situação, num ambiente hostil a necessidades, né? Documentos históricos lá jogados, engavetados, empoeirados, alguns servidores se dedicando por vocação. E aí criamos o Centro da Memória moderno, está aí hoje no hall, onde qualquer cidadão do Brasil pode acessar qualquer lei estadual, qualquer momento histórico, a qualquer documento. Digitalizamos eles, estão lá hoje à disposição de todos. O senhor disse que queria ser prefeito lá no começo. O senhor ainda sente essa vontade? Eu acho que eu ainda vou terminar a minha vida lá. No quarto mandato como deputado estadual, Gilmar Knezzel se licenciou da Assembleia Legislativa para fazer parte do governo de Luiz Henrique da Silveira. Ele, governador eleito, me convidou para um café, me convidando para participar do governo dele. Ele aí falou sobre a criação de uma secretaria que focasse cultura, esporte, turismo, enfim. Eu disse, mas governador, eu não sou seu eleitor, eu não sou da sua base política, não tenho nem relacionamento, o senhor vai criar um grande problema político para o senhor. Ele disse, não, eu fui amigo do teu pai, fui colega do teu pai na Assembleia, o Luiz Henrique, o governador, senador, hoje, no seu primeiro mandato ele foi deputado suplente, e foi justamente no mandato do meu pai. Ele chegou na Assembleia na metade do mandato, porque alguém do MDB, né, se elegeu prefeito, ele acabou sumindo. Ele acabou fazendo uma amizade com meu pai. Ele disse, olha, eu conheci teu pai, nos damos muito bem, fomos amigos, e eu gostaria que você pensasse nessa possibilidade. E aí fiz um contato com todo mundo e acabei aceitando o desafio. E quantos anos o senhor permaneceu como secretário de turismo? Foram 2 governos, né? Os 2 governos do Luiz Henrique. Claro que no momento eleitoral saindo, mas foram quase 7 anos de secretário. O deputado lembra que aprendeu na prática a melhor forma de divulgar as atrações do Estado. Nós fomos, logo nas primeiras nossas tentativas de atrair turistas estrangeiros, nós fizemos um tour pela Europa, e o governador Luiz Henrique junto. Ele foi um grande incentivador, eu acho que tudo que aconteceu também no turismo, na minha época, muito se deve a ele, quase que foi o grande líder. E chegamos na Alemanha e nós queremos divulgar um vídeo novo que nós havíamos feito, mostrando que aqui em Santa Catarina nós temos descendência alemã consolidada, que mantém as tradições através da Oktoberfest e tantas coisas. E vamos mostrar isso para os agentes de viagem, para as pessoas ligadas ao turismo, e a gente não viu nenhum tipo de reação positiva. Eles ficavam olhando para o nosso vídeo, e no nosso vídeo tinha uma passagem muito rápida das nossas baleias francas. A baleia, mostrando a baleia e tal. E ao final, quando nós abrimos a possibilidade de perguntas, todos queriam saber se era verdadeiro
a questão das baleias. Se realmente estavam tão próximas do nosso litoral, que dava para ver da praia, e se existia uma estrutura para isso e tal. Na verdade, nós estávamos desfocados, né? Nós queremos vender para os alemães o que tem na Alemanha. O que tem na Alemanha. Então, isso mudou um pouco o nosso conceito depois, e nós mostramos que nós tínhamos natureza, que é o que eles mais buscam, né? Enfim. Em 2010, o deputado Gilmar Knezel deixou a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte para assumir novamente uma cadeira no parlamento. Primeiro, eu abracei novamente a questão do orçamento regionalizado. O senhor é um defensor do orçamento regionalizado? Sim, desde o começo. E está dentro da política lá atrás do movimento, quando falamos do Pacto Federativo. E foi o Witte Freitag, falecido Witte Freitag, que foi deputado comigo. Eu era o mais jovem da Assembleia, ele era o mais idoso. Ele já tinha sido prefeito de Joinville. E ele sentava do meu lado, gostava muito de mim, tínhamos uma boa relação. Ele dizia: mas o deputado, esse negócio não dá certo, esse orçamento tudo concentrado, eu quero saber que vai para Joinville, eu quero saber o que eu posso levar para a minha região. Nós temos que separar isto para que ficar mais claro, ele, o estilo dele. Depois veio a proposta do PT, do Carlito Merz, que foi o proponente, mas em nome da bancada do PT. Eu era presidente da Assembleia quando nós aprovamos, digamos assim, mas eu fui o primeiro presidente da Comissão de Finanças quando nós definitivamente implantamos o orçamento regionalizado. Teve meu apoio total, foi os 40 deputados que aprovaram, e agora estamos criando cada vez mais a consolidação desse modelo. Também o senhor fez uma campanha para trocar o hino de Santa Catarina, né? Que bom você lembrar disso. Ainda estou, né? Ainda não desisti. Por quê? Eu acho que nós somos o único estado no Brasil, e talvez um dos poucos do mundo, em que nós temos um hino de direito, mas não temos de fato. A letra não está identificada com o estado de Santa Catarina. Ela foi adotada pelo estado de Santa Catarina. E a música e a letra foram escritas em momentos diferentes. A música foi feita, depois foi feita a letra. Portanto, ela foi encaixada. Todos falam que é muito difícil você cantar o hino, muito difícil. Os corais têm dificuldades pelos tons, sobretons, enfim, para cantar o hino. Mas o mais importante, no meu ponto de vista, a letra, ela não se identifica com o nosso Estado. Ela fala muito em abolicionismo, no momento da abolição da escravatura, e fala muito na República, naquele momento político do Brasil. Santa Catarina, na nossa história, não tinha a cultura da escravatura. O imigrante alemão, italiano e o próprio açoriano rejeitavam já a escravatura. O que aconteceu, né? Eu aprovei, por unanimidade, os 40 deputados subscreveram, né, a convocação de um plebiscito para discutirmos a mudança ou não do hino. E se fosse vencido a mudança, aí sim, por concurso público, seria escrito um novo hino. Aí sim, todo mundo estaria livre, os poetas, os músicos, enfim, que quisesse escrever um novo hino, uma letra do novo hino, ou a música também, dependendo da decisão, né? O que aconteceu na Assembleia? Criou-se uma comissão, né, para discutir essa proposta. A maioria propôs ideias paralelas, sugestões paralelas, importantes, mas que não resolvem o problema. Temos que voltar a inserir nas escolas, né, a obrigatoriedade de cantar o hino de Santa Catarina, para aprender o hino de Santa Catarina. Nos estádios de futebol, que agora já está acontecendo, né, uma lei estadual, além do hino nacional, tem que ser executado o hino de Santa Catarina. Se você olhar agora, você já está vendo que está tocando o hino de Santa Catarina. Uma boa proposta, mas é só a música, né, não é a letra. Você vai numa solenidade oficial, toca o hino de Santa Catarina, quantos sabe cantar? Então, ou nós popularizamos esse hino atual, que eu também pode ser alternativa, ou mudamos. O plebiscito não saiu, mas o senhor não desistiu ainda. Não, o plebiscito está autorizado. Está autorizado. Eu quero voltar a esse tema. É lei, nós aprovamos 40 deputados. Agora basta ter coragem, volto a dizer isso, entre o Poder Legislativo e o Poder Judiciário e colocar em votação. E na sua vida pessoal, o senhor teve filhos? Não? Sim, eu tenho no meu casamento, eu tenho uma filha, Gabriela, formada em Direito. Já tem netos? Não, ainda não. Ainda não. Hoje o senhor mora em Florianópolis? Não, eu sou nômade, continuo nômade, como em tudo, né? Eu tenho minha residência ainda em Pomerode, minha mãe mora lá, e meus parentes, como eu falei ainda há pouco.
Minha filha mora em Balneário Camboriú, também passo algum tempo lá, e aqui em Florianópolis. Se alguém perguntasse quem é Gilmar Knezel, o que o senhor diria? Bom, que mantém as suas origens. Pessoa simples, uma pessoa que trabalha bastante e faz a política humanista. Acho que essa é o que mais me identifica. Acima das questões de ideologias, eu acho que o que mais me identifica é a política humanista. Ajudar as pessoas no momento de sua dificuldade, em todos os setores. Aí você diz, mas aí entra a questão do assistencialismo, né, que não, todo político é um assistencialista, não adianta. O verdadeiro político, a verdadeira política é abrir portas, é ajudar, é tentar resolver, é tentar melhorar a qualidade de vida, mas sempre olhar a pessoa. Em 2011, Gilmar Knezel foi eleito na Argentina presidente da UPM, a União de Parlamentares Sul-Americanos e do Mercosul. São mais de 20 anos de atuação como parlamentar e secretário de Estado que lhe permitem fazer uma avaliação da vida pública e planejar o futuro. Política sempre tem esses dois lados, você adquire inimigos naturais, né? Você não precisa fazer inimigo, você não precisa brigar com ninguém, porque alguém não gosta de você, alguém não gosta do teu partido, alguém não se identifica contigo e passa a te odiar, passa a querer muitas vezes te prejudicar. Isso a gente sofre muito, eu acho que com isso eu não aprendi a conviver ainda, sofro muito nesses momentos, mas tem os momentos felizes, quando você pode ajudar uma pessoa e muitas vezes a pessoa não precisa nem agradecer, mas a gente tem o resultado, a pessoa foi atendida, o assunto foi resolvido, eu acho que isso me identifica, isso que me dá energia, me traz força para às vezes continuar. E o senhor teve vontade em algum momento, de novo, o senhor disse que queria ser prefeito lá no começo, o senhor ainda sente essa vontade de ser prefeito? Eu acho que eu ainda vou terminar a minha vida lá, eu acho que meus sonhos de uma majoritária não acabaram dando certo, problemas internos de partido, já tive próximo disso, em 2 momentos, acabou não dando certo, também não vou discutir isso. E acho que no fim de carreira, a minha cidadezinha, talvez Pomerode, cidadezinha, pode dizer, mais importante, talvez ainda seja uma missão até, porque meu pai foi prefeito. Se fosse caminhar na cidade hoje, nenhum demérito aos demais, que também investiram muito, mas meu pai foi visionário na época. Como é mesmo o nome do seu pai? Ralph Knezel. Foi uma das primeiras cidades a ter água tratada. Imagina uma cidade na época com 5 mil habitantes. Ele saiu de Pomerode a Brasília e conseguiu uma audiência com o presidente da República, na época era o regime militar, imagina a dificuldade que era isso, de carro, né? Um DKV na época, e foi a Brasília e conseguiu audiência, e conseguiu construir prefeitura, praças, escolas, estradas, enfim, iluminação pública, eletrificação rural, transformou aquela cidade naquele mandato dele, e ele foi assim, uma pessoa que hoje na cidade ainda é uma referência como prefeito realizador, e talvez eu devia ter começado como prefeito, mas quem sabe vai encerrar minha vida política como prefeito.